Jornal da Manhã. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Operação Carga Oca do GAECO expõe fraude com caminhões de macadame vazios na Prefeitura de Blumenau entre 2022 e 2024. Ex-prefeito Mário Hildebrand diz que denúncias que motivaram a operação já haviam sido levadas ao MP em 2024. E após deflagração, o vereador de Blumenau quer CPI do macadame fantasma. Lula sanciona a lei que amplia a isenção ao imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Professor é indiciado por estupro em Gaspar e Pomerode e polícia descobre novos abusos. Indaial abre inscrições para creche Filho do Trabalhador, com atendimento em horário estendido. Governo federal prevê leilão de concessão da BR-470 para 2026. Anvisa aprova registro de vacina 100% nacional contra a dengue. Também destaque no Jornal da Manhã de hoje, alunos são detidos por pichar banheiro de escola em Gaspar. Blumenau dá início oficial no Natal com a programação especial e atrações em toda a cidade. Ao vivo, vamos conversar com o secretário de Turismo e Lazer para saber todos os detalhes. Classificados no concurso do Magistério de Santa Catarina poderão escolher vagas a partir de dezembro. Procon Móvel vai orientar consumidores durante a Black Friday no centro de Blumenau nesta sexta-feira. Você também vai ouvir: atividade econômica em Santa Catarina avança quase 5% até setembro. Indústria, comércio e serviços puxam crescimento. Santa Catarina analisa projetos que distribuem spray pimenta e liberam eletrochoque para reforçar proteção de mulheres. E daqui a pouco tem a previsão completa com os meteorologistas do Alerta Blue. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado. Fique com a gente. Sete horas, 3 minutos. 7:03, bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. Siga também a Jovem Pan nas redes sociais no @Jovem Pan Blumenau. Sete horas, 4 minutos, 7:04. E o GAECO deflagrou nesta quarta-feira a Operação Carga Oca, que investiga um esquema de fraude no fornecimento de macadame para a Prefeitura de Blumenau. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Blumenau, Gaspar, Brusque e Pomerode, com a apreensão de $50 mil e R$80 mil nas casas de investigados. Segundo o Ministério Público, empresários e servidores teriam simulado entregas, manipulado documentos e recebido pagamentos por serviços não realizados entre 2022 e 2024, causando prejuízo estimado em mais de R$3 milhões. A investigação também aponta ocultação de bens e movimentações financeiras incompatíveis com a renda dos suspeitos. A Justiça determinou a suspensão dos contratos do município com as empresas envolvidas e o afastamento de 2 servidores. Durante a operação, o investigado reagiu armado ao cumprimento do mandado. Foi também contido e acabou preso. Em nota, a Prefeitura de Blumenau afirmou que as suspeitas investigadas recaem sobre atos praticados entre 2022 e 2024, período anterior ao início da atual gestão, que assumiu em janeiro de 2025. O município declarou estar colaborando com o Ministério Público com total transparência e informou que já entregou à Polícia Civil relatórios internos produzidos neste ano para auxiliar nas produções. E ainda sobre a operação, o ex-prefeito de Blumenau e atual secretário estadual de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrand, se manifestou. Em nota, o ex-prefeito afirmou
e informou que ainda no primeiro semestre de 2024, na época da sua gestão, sindicâncias internas foram abertas pela Procuradoria-Geral do município diante das primeiras evidências de irregularidades. Essas apurações serviram de base para a contratação de uma auditoria externa em apoio à Controladoria-Geral do município. Segundo o Hildebrand, a auditoria resultou na implementação do programa de integridade e também de novos controles internos, com o objetivo de prevenir ocorrências semelhantes. Além disso, o relatório final da auditoria foi entregue pessoalmente ao Ministério Público em 2024 e o então prefeito na época solicitou a apuração judicial dos fatos. E após deflagração da operação, o vereador de Blumenau, Jean Volpato, do PT, protocolou ontem o requerimento para criar a CPI do Macadame Fantasma, que pretende investigar as possíveis irregularidades em contratos de fornecimento do material firmado pelo município. O pedido foi entregue à mesa diretora da Câmara de Blumenau e depende de 5 assinaturas de vereadores para ser instaurado. A denúncia apresentada pelo Ministério Público através do GAECO, que cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em Blumenau, envolvendo a operação Carga Oca, ela é muito grave, principalmente porque nessa operação, se apreendeu aí $50 mil e R$80 mil em espécie, e ainda teve uma prisão em flagrante por disparo de arma de fogo. E o GAECO então investiga um esquema que pode ser um dos maiores escândalos de corrupção das últimas décadas na nossa cidade, envolvendo uma possível contratação da prefeitura para fazer a manutenção urbana de ruas através de macadames, e o que se sabe é que esse esquema que teria acontecido na antiga Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana é uma fraude, no fornecimento desse macadame, um material usado em pavimentação. Então foi descoberto, é grave, se fala em entregas falsas, que a prefeitura pagou entregas de carga que nunca existiram, pagou por caminhões que andavam pela cidade, caminhões vazios, literalmente cargas oca, como diz a operação. E é um prejuízo milionário que quem pagou essa conta, ao que tudo indica, foi a própria população, e é por isso que nós estamos encaminhando aqui para a Câmara de Vereadores um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para ser investigado e que as pessoas que possivelmente ou que provavelmente estiveram envolvidas nesse esquema possam pagar pelos seus crimes. Então, o pedido ele será protocolado nos próximos dias. Nós precisamos de 5 assinaturas mínimas para dar início ao processo. Estamos agora na fase de colher assinaturas dos vereadores, Infelizmente, é a população que sente na pele, é a rua esburacada, é o dinheiro que deveria estar na cidade indo parar mais uma vez no esquema de corrupção, e a nossa cidade aí sendo envolvida de novo nesse tipo de denúncia. Mas, como eu disse no início, nosso mandato vai fiscalizar, vai fazer o papel de fiscalizar, doa a quem doer, e é por isso que nós vamos ir atrás de instaurar essa Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. 7:09, 7:09, e agora a gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã e fala sobre o bolso do cidadão, porque segue até esse sábado a 34ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, oferecendo aos consumidores a oportunidade de renegociar dívidas de forma rápida e prática. Durante o mutirão, o atendimento pode ser feito pelo telefone de graça 0800 591 5161, das 8 da manhã às 8 horas da noite, com uma equipe especializada para orientar e também fechar os acordos. O feirão abrange mais de 633 milhões de dívidas e envolve cerca de 1,6 mil parceiros, incluindo bancos financeiros, varejo e também contas básicas. Os consumidores podem conseguir descontos de até 99% e também condições de parcelamento a partir de R$ 9,90. Com possibilidade de pagamento via Pix, que garante então a baixa imediata da negativação e também a atualização do Serasa. A Serasa alerta ainda para cuidados com fraudes. O 0800 591 5161 é o único número oficial para esse mutirão.
E ainda falando em Nome Limpo, a Caixa Econômica lançou a campanha Tudo em Dia, oferecendo descontos de até 90% para clientes, pessoa física e jurídica, quitarem dívidas comerciais. A iniciativa beneficia 6,5 milhões de pessoas e envolve 9,5 milhões de contratos em todo o país. As negociações podem ser feitas pelo site, aplicativos, WhatsApp, o telefone, também agências e lotéricas. Após o pagamento, os contratos são retirados dos cadastros em até 5 dias úteis. Além dos descontos, o banco também oferece opções de renegociação, parcelamento e facilidades para contratos habitacionais, que podem ser ajustados pelo aplicativo Habitação. E os candidatos aprovados no concurso público para o Magistério Estadual de Santa Catarina poderão escolher suas vagas entre os dias 1º e 5 de dezembro. A terceira etapa do processo será realizada exclusivamente online, das 8 da manhã às 7 horas da noite, pelo site da Secretaria de Estado da Educação. Ao todo, estão disponíveis 3.876 vagas, distribuídas entre professores, orientadores educacionais, supervisores escolares, assistentes de educação e também assistentes técnico-pedagógicos. Os selecionados devem iniciar suas atividades na rede estadual a partir do ano que vem. O edital, com todas as informações sobre cargos, locais de atuação e também os procedimentos para escolha, está disponível no site da Secretaria de Educação, onde os candidatos podem acessar também o quadro completo de vagas. E Santa Catarina abriu as inscrições para 9.000 vagas de graça para o programa CNH Emprego na Pista, uma iniciativa que oferece habilitação, qualificação profissional e também acesso a oportunidades de trabalho. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de dezembro. O programa promete impulsionar a empregabilidade no estado ao ampliar o acesso à carteira de motorista. Carol Denardi traz os detalhes. O governo de Santa Catarina lançou um novo edital do programa CNH Emprego na Pista. São oferecidas mais de 9.300 vagas gratuitas para a primeira habilitação, adição ou mudança de categoria, além do curso de motofrete com inclusão de atividade remunerada. As oportunidades abrangem 59 municípios, com inscrições abertas até 16 de dezembro no site oficial do Detran. O coordenador do programa CNH Emprego na Pista, Coronel Jacob Quinti Neto, explica os principais critérios para participar deste novo edital. Inscrito no CAD único, precisa ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e residir no estado de Santa Catarina há pelo menos 2 anos. Categorias de primeira habilitação A, primeira habilitação B, para adição A e adição B. Para o curso de motofrete, e para fazer um upgrade na sua carteira, tendo a mudança para a categoria D e categoria E, não precisa ter o CAD único. Os demais critérios, ter 18 anos, saber ler e escrever. Para as categorias D e E, ainda precisa ter experiência de 2 anos nas categorias anteriores. O CNH Emprego na Pista é uma das principais políticas públicas de inclusão social e oferta de emprego no estado. Durante a formação, o candidato, como pré-requisito, ele precisa executar 2 cursos. Curso na área de RH, curso na área de gestão de carga, curso na área da economia financeira. Então, esses cursos vão propiciar a ele um enriquecimento do seu currículo pessoal. Além desses 2 cursos que são pré-requisitos durante a formação, para as categorias D e E, o programa também garante uma entrevista de trabalho, pois o sindicato que trata das categorias D, ônibus e caminhões, nos informou que existe uma lacuna ou existe uma carência de quase 15 mil motoristas habilitados para a categoria D e E. E a possibilidade de inserção nesse mercado, ou seja, e arrumar um serviço, um trabalho nesse setor, é muito grande, sendo que é uma categoria que está sendo muito bem valorizada pelo mercado. Segundo o sindicato que trata da categoria, os salários variam entre 5 e 15 mil reais. Com o novo edital, o programa CNH Emprego na Pista soma 17.808 vagas oferecidas, mais da metade das 30 mil previstas na iniciativa. As inscrições seguem até 16 de dezembro no site oficial do Detran. Já o sorteio das vagas acontece no dia 18 de dezembro. 7 horas 15 minutos,
7h15. E a Anvisa aprovou o registro de uma vacina contra a dengue 100% nacional. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan e vai ser integrado ao Programa Nacional de Imunização. A repórter Sara Guinness traz mais detalhes. A Anvisa aprovou o registro da vacina contra a dengue. O imunizante 100% nacional é produzido pelo Instituto Butantan e será integrado ao Programa Nacional de Imunização. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira. Esse é o primeiro imunizante em dose única contra a dengue produzido no mundo e acaba de ser aprovado na avaliação técnica da Anvisa, que concluiu que a vacina é uma opção segura e eficaz para a prevenção da doença. O Instituto Butantan já produziu 1 milhão de doses do imunizante Butantan DV, que estão prontas para distribuição. A previsão é ter mais de 30 milhões de doses até meados do ano que vem. Com produção 100% nacional, a vacina protege contra os 4 tipos de vírus da dengue e é indicada para a faixa etária de 12 a 59 anos de idade. Uma parceria com a fabricante chinesa WuXi prevê ampliar a produção em larga escala. Dados do Centro de Monitoramento de Arboviroses indicam que, no ano passado, o Brasil registrou 6.600.000 casos prováveis de dengue, dos quais 6.000 resultaram em morte. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a vacina de dose única facilita a adesão da população e que a incorporação do imunizante ao calendário de vacinação será discutida na próxima semana. Eu falo a partir de janeiro do ano que vem, incorporada no calendário, né? Mas a expectativa nossa é que a gente possa já começar, inclusive, a usar essa vacina com determinado público já a partir do mês de dezembro, mas colocando no calendário a partir do ano que vem, janeiro do ano que vem. A Anvisa e o Instituto Butantan assinaram nesta quarta-feira um termo de compromisso que prevê a divulgação de estudos adicionais e de monitoramento ativo do uso da vacina pela população. O estudo clínico foi feito com mais de 16.000 participantes e a eficácia global verificada foi de cerca de 74% contra a dengue sintomática, ou seja, de cada 100 pessoas vacinadas, 74 não foram contaminadas pela dengue. O imunizante também garantiu cerca de 90% de proteção contra formas graves de dengue. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Guinness. 7h18, 7h18. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu nesta terça-feira o inquérito que investiga um professor da rede pública de 47 anos, suspeito de abusar sexualmente de alunas em Gaspar e Pomerode. A novidade no caso é a identificação de uma nova vítima, de 8 anos, também em Gaspar, cujos relatos têm semelhanças com os das vítimas anteriores. O suspeito já havia sido preso no dia 19 de novembro, após tentar fugir para uma área de mata próxima à sua casa, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ele se entregou, acompanhado do advogado, confessou os abusos às autoridades e foi encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da Justiça. O delegado Felipe Martins, responsável pela investigação, destacou que o professor foi indiciado por estupro de vulnerável. A Polícia Civil revelou que o suspeito utilizava presentes e doces para manipular as vítimas. Segundo Martins, o inquérito segue aberto com análise do celular apreendido do suspeito e quebra também de dados para identificar possíveis outras vítimas. Então ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e também, considerando as circunstâncias do caso concreto, a intenção dele de praticar esses atos na presença de outras crianças, ele também foi indiciado pelo artigo 218A do Código Penal, justamente por praticar esses atos na presença de crianças. E saliento também aqui o seguinte, a Polícia Civil foi informada de um novo fato, um novo abuso envolvendo esse professor em uma outra escola aqui da cidade de Gaspar. Então foi instaurado um outro inquérito policial. Na tarde de hoje também eu realizei oitiva de diversas testemunhas para que a gente possa apurar as circunstâncias. De toda forma, a narrativa dessa outra criança é bastante similar à das demais vítimas. Então, o nosso alerta, um pedido, é para que conversem
conversem com as crianças, questionem. É um professor da rede pública, professor de artes e musicalização. A Polícia Civil não pode divulgar nomes, não pode divulgar imagem por questões legais, mas é importante que os pais tenham esse diálogo. A dinâmica desses crimes envolve uma manipulação, tá, desse suspeito. Ele dá presente para as crianças, dá bala. Então, essa última criança, inclusive, manifestou ali ideais suicidas, falou em se matar, trouxe diversos detalhes sobre esses abusos que acontecem na sala de aula com outras crianças. Então, alerto para que os senhores conversem, tá, com as crianças, com os familiares, perguntem, para que a gente possa verificar a existência de mais vítimas. 7h21, 7h21, e vamos para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. O governo federal anunciou ontem a compra de 1,8 milhão de doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR, responsável pela bronquiolite em recém-nascidos. O imunizante será oferecido no SUS para gestantes a partir da 28ª semana, com o primeiro lote previsto para distribuição aos estados e municípios ainda este ano. E 2 estudantes foram detidos após pichar o banheiro do Colégio Frei Godofredo, localizado no bairro 7 de Setembro, em Gaspar. A polícia militar foi acionada pela escola. No local, os policiais conversaram com o diretor e supervisor do colégio, que confirmaram o ato de vandalismo. Os envolvidos, um jovem de 18 anos e um menor de 17, confessaram a autoria da pichação. Os alunos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Blumenau para os procedimentos legais. E Indaial abriu as inscrições para o programa de atendimento em horário estendido Creche Filho do Trabalhador, que nessa etapa vai atender crianças no Harmonia Colégio Montessori e também na Escola Senda. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site da Prefeitura e só serão validadas após o preenchimento completo dos dados e também a anexação dos documentos exigidos. 7h22, 7h22, e ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Procon Móvel vai orientar consumidores durante a Black Friday no centro de Blumenau amanhã, sexta-feira. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 19 graus e vamos com mais informações sobre o tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, o transporte de umidade do mar em direção ao Vale do Itajaí vai seguir mantendo uma condição de céu variando entre nublado e encoberto. Agora pela manhã e início da tarde ocorrem algumas aberturas de sol, mas elas se alternam a momentos de maior nebulosidade, quando então existe condição para a ocorrência de chuvisco fraco isolado. Então aquela chuvinha fraca isolada que vai e volta por alguns momentos ao longo da quinta-feira. Por conta da presença da nebulosidade, a temperatura hoje não sobe tanto quanto nos últimos dias e à tarde vai ter sensação térmica amena, com máximo oscilando em torno dos 21 graus. Já para amanhã, sexta-feira, a previsão indica o ar seco ganhando intensidade, vamos ter sol e variação de poucas nuvens durante boa parte da sexta-feira e o calor ganhando intensidade durante o período da tarde da sexta, com máxima já chegando à casa dos 32 graus. Mas o calor e a alta umidade acabam favorecendo a formação de instabilidades e por isso tem condição para pancadas de chuva com trovoadas e risco para temporais isolados entre a tarde e noite da sexta-feira. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h24, 7h24, e o presidente Lula sancionou nesta quarta-feira a lei que amplia a faixa de isenção no imposto de renda à pessoa física para quem ganha até R$5.000 por mês e também estabelece descontos para rendas de até R$7.350 mensais. Segundo o governo, cerca de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda com a nova lei. A legislação também aumenta a taxação de altas rendas a partir de R$600 mil anuais. O presidente do Sebrae, Décio Lima, participou
participou do evento e destacou que a economia nacional será ainda mais estimulada, especialmente aos empreendedores. O Brasil sempre trabalhou com uma cultura totalmente inversa do ponto de vista da aplicação da legislação tributária. Inversa por quê? Porque os pobres sempre pagam os impostos e os ricos são beneficiados. Eles, as grandes fortunas, as grandes riquezas, elas não têm um padrão que a gente possa dizer de que o Brasil vivia dentro do ambiente de justiça tributária. Ao mesmo tempo que isso vai impactar significativamente na renda dos pequenos, porque aqueles que ganham até R$5.000 não vão mais pagar imposto de renda. Com isso, nós vamos ter um acréscimo significativo na renda anual desta parte significativa da população brasileira. No caso de Santa Catarina, serão beneficiados, sejam eles empreendedores, sejam eles trabalhadores, que recebem renda nessa faixa até R$5.000. E o impacto é significativo. Pelas contas trazidas pela Receita Federal, nós teremos aproximadamente um novo 14º salário ao ano para esta parte beneficiada com a isenção de quem ganha até R$5.000 por mês. Ou seja, vão ganhar uma renda a mais no período de um ano. E isso, com certeza, vai modificar significativamente a vida do povo catarinense, dando para eles uma renda maior, para isso fazendo o processo de inclusão e de melhoria da sua qualidade de vida. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 5 condenados pela trama golpista passaram nesta quarta por audiências de custódia no Supremo Tribunal Federal, STF. As prisões foram mantidas após o procedimento que ocorreu para cumprir formalidades legais. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E sobre a prisão de Bolsonaro, o professor Odair Tramontim vai direto ao ponto. A prisão do Bolsonaro continua sendo o principal assunto da semana, que foi turbinado com a recente prisão de 2 generais muito conceituados no Exército Brasileiro. Até aí nada demais, porque essas prisões eram previsíveis e a gente vai ter que conviver com isso por enquanto, até que alguém tenha sensatez e coragem para corrigir essas injustiças. Mas o que dói mesmo, eu quero falar sobre isso, é ver o Lula discursando, dizendo que as prisões provam a maturidade da democracia brasileira. Penso exatamente ao contrário. Isso porque, além das pessoas injustamente presas, a maior vítima desse processo é justamente a democracia que eles dizem defender. Porque o julgamento violou completamente o Estado de Direito ao ser conduzido por juízes incompetentes. E a gente já falou muito aqui sobre isso, porque o Bolsonaro deveria ter sido julgado por um juiz de primeira instância, ter direitos a todos os recursos, como o próprio Lula teve quando estava preso. Então não tem nada de democracia ver o Lula, que foi descondenado por um malabarismo do STF, dando lição de moral sobre democracia, ainda mais porque ele voltou a ser presidente e nomeou amigos e partidários para compor o STF. Cito aqui 2 casos, o Flávio Dino, que era seu ministro da Justiça, e o seu advogado particular Zanin, que não se deram por impedido e completamente parciais condenaram o maior desafeto do Lula. Ou seja, não se pode falar em democracia num país em que o presidente da República transformou a Suprema Corte num puxadinho do Executivo e faz dela o que quer e bem quer. Isso, na minha opinião, tem outro nome: ditadura. Se não bastasse isso, a tal Suprema Corte, que deveria ser independente se democracia existisse, ainda se presta a decretar essas prisões com um claro motivo de desviar o foco da sociedade nos escândalos que estão acontecendo, principalmente o do INSS e do Banco Marco, que tem gente graúda envolvida. A gente, infelizmente, vai ter que continuar convivendo com isso, mas não custa lembrar que no ano que vem teremos eleições para presidente, para senadores, deputados federais, que são os principais componentes de uma recomposição do país para a verdadeira democracia. Era isso. Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan. 7h29, 7h29, e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Procon Móvel vai orientar consumidores durante a Black Friday no centro de Blumenau nesta sexta. E Blumenau dá início oficial ao Natal com programação especial e atrações em toda a cidade. Ao vivo vamos conversar com o secretário de Turismo e Lazer para saber todos os detalhes. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora em Blumenau é de 20 graus. 7h30, 7h30.
Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte anual Alice Parque. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alesparque.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Fiat Cronos, a oportunidade que você esperava. 11 mil de bônus com o seu usado na troca. Taxas a partir de 0,99% ao mês. Econômico, ideal para o dia a dia. Porta-malas incrível, perfeito para quem precisa de espaço. Venha fazer um test drive e se surpreender. Fiat Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações: 47-3231-2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Que diferença um ponto faz? Ele pode ser o fim de uma fase ou o começo de uma grande transformação. Na FURB, o ponto final vira ponto de partida. Juntamos os pontos para você ir além. Aqui, o ponto de vista se amplia com conhecimento. E estamos no ponto exato entre o que você deseja e o seu futuro. Afinal, aqui é FURB e ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. A magia de Natal vai invadir Blumenau com a CDL. São mais de 300 mil reais em prêmios esperando por você. Comprando nas lojas associadas à CDL Blumenau, você concorre a um carro 0 quilômetro e também com muitos vales compras para deixar seu Natal ainda mais mágico. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom. Baixe o app CDL Blumenau e cadastre seus cupons. Onde tem CDL, tem magia de Natal. Todo nascer do sol nos convida a viver a aventura de mais um dia e a sermos melhores que ontem. Evoluir faz parte da nossa natureza. Agora, o HSC é o Hospital Unimed Blumenau. Continua com a mesma qualidade de antes, só que agora com a marca e a visão de futuro da Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Cliente Forte Atacadista. Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou seu negócio, então o Forte Atacadista é o lugar certo. É o menor preço no atacado e varejo. Aceitamos cartões de crédito e ainda com descontos exclusivos para quem compra com o Voon Card, o cartão de crédito de quem é forte, com condições de parcelamento em até 40 dias para pagar. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h34, 7h34. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, após sanção do imposto de renda sem moto e Alcolumbre, Lula acena com redução da jornada de trabalho. E empréstimo pedido pelos Correios supera todas as garantias concedidas pela União nos últimos 15 anos. Estadão, Brasil gasta 20 bilhões de reais com remunerações acima do teto e lidera ranking de super salários. E ex-presidente dos Correios diz que plano de recuperação da empresa é morte assistida. O Globo, Haddad afasta a privatização dos Correios e diz que empréstimos só com plano firme de reestruturação. E 2 agentes da Guarda Nacional são baleados perto da Casa Branca, nos Estados Unidos. Atirador pagará um preço muito alto, diz Trump.
jovempan.com.br. Messias pede reunião com bancada evangélica e intensifica beijamão no Senado. E presidentes da Câmara e do Senado faltam sanção de lei do imposto de renda e expõem mal-estar com o governo. 7h35, 7h35. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau de 20 graus e vamos saber como fica o tempo para hoje com a meteorologista do Alerta Blue, Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, o transporte de umidade do mar em direção ao Vale do Itajaí vai seguir mantendo uma condição de céu variando entre nublado e encoberto. Agora pela manhã e início da tarde ocorrem algumas aberturas de sol, mas elas se alternam a momentos de maior nebulosidade, quando então existe condição para a ocorrência de chuvisco fraco isolado. Então aquela chuvinha fraca isolada que vai e volta por alguns momentos ao longo da quinta-feira. Por conta da presença da nebulosidade, a temperatura hoje não sobe tanto quanto nos últimos dias e à tarde vai ter sensação térmica amena, com máximo oscilando em torno dos 21 graus. Já para amanhã, sexta-feira, a previsão indica o ar seco ganhando intensidade, vamos ter sol e variação de poucas nuvens durante boa parte da sexta-feira e o calor ganhando intensidade durante o período da tarde da sexta, com máxima já chegando à casa dos 32 graus. Mas o calor e a alta umidade acabam favorecendo a formação de instabilidades e por isso tem condição para pancadas de chuva com trovoadas e risco para temporais isolados entre a tarde e noite da sexta-feira. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h37, 7h37. E Blumenau deu nesta quarta-feira o pontapé oficial para a magia do Natal com uma programação especial em toda a cidade, especialmente no Parque Vila Germânica. E para falar sobre tudo o que está sendo preparado para essa edição do Natal em Blumenau, neste ano, a gente conversa agora ao vivo com o secretário de Turismo e Lazer de Blumenau, Ulisses Kreutzfeld. Secretário, obrigada por novamente nos atender. Ontem, então, aconteceu a cerimônia, né, de abertura do Natal. Como é que essa data ela foi pensada neste ano aqui para a cidade? Bom dia para você. Bom dia, Franciele, e aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente ontem marcou o início das nossas festividades de Natal, com o acendimento das luzes do Natal em Blumenau, tanto lá na Vila Germânica como no centro da cidade, na Rua 15, na Beira Rio e no calçadão da Prainha e na Prainha. Então foi uma noite muito especial, uma noite de alegria, a família compareceu, muitas pessoas estiveram junto conosco, marcando aí o prenúncio do que será novamente um grande sucesso, o evento de Natal aqui em Blumenau. Esse ano também tem um tema, né, que é Viva a Emoção que Ilumina os Corações. Como é que esse conceito ele foi pensado e também aplicado na decoração e na programação desse ano? Todo ano a gente busca ter uma temática para a partir dela buscar uma inspiração na decoração, né? Esse tema ele fala muito sobre esse tempo de Natal, sobre sentimentos, sobre emoção, sobre tudo aquilo que faz com que nós nesse período fiquemos mais reflexivos, temos mais atenção para com a família, para com o próximo, e esse é o sentido do que a gente tenta entregar nessa nossa época de Natal aqui no Natal em Blumenau. Bons momentos, bons pensamentos, o nosso sentimento voltado para aquelas coisas que nos fazem bem e que fazem bem ao próximo, e esperamos que a gente consiga também transmitir isso naquilo que a gente está entregando para a comunidade, para os nossos turistas. Secretário, esse ano os desfiles eles vão voltar então para a Rua 15 de Novembro, né? O tradicional desfile de Natal, é isso? Como é que essa decisão foi tomada, essa mudança também, né, de local para os desfiles aqui de Blumenau? Isso, nós teremos, serão 2 datas de desfile na Rua 15 e mais 5 datas de desfile na Rua Alberto Stein. Os desfiles que aconteciam no centro nas últimas edições estavam acontecendo na Rua Kurt Ehring, e devido à grande adesão
nós optamos em trazer ele novamente para a Rua 15 para que as pessoas possam vir mais pessoas assistir de forma mais confortável e segura. Essas duas datas no centro, na Rua 15, serão dia 10 e dia 17 de setembro, e eles pegam um trecho da Rua 15 que vai aqui da Floriano Peixoto até a Rua Anamidec, né? Sempre às 20h30, e os desfiles que continuam acontecendo lá na Alberto Stein, em frente ao Parque Vila Germânica. Eles acontecerão já o primeiro agora no dia 29, nesse sábado, e nos outros sábados que vem, no dia 6, no dia 13 e no dia 20. E finalizando com o último desfile no dia 22, que é uma segunda-feira. Que aí já estaremos bem próximo da nossa data de Natal, né? Bom, também esse ano vai ter o Luminous Show, né? Que ele vai estrear então pela primeira vez aqui no Brasil, dentro do Natal de Blumenau. Como é que essa parceria ela foi construída e também qual que é o impacto, né, que o município espera com ela? O Luminous Show, ele é um evento privado, né? Então, que ele acontece paralelamente ao nosso evento de Natal, e ele se estende até meados de fevereiro. Então, ele é um evento que ele é considerado o maior festival de lanternas da América Latina. É um grande evento mesmo. As principais cidades no mundo, Barcelona, Orlando, eles estão tendo como tema esse ano essas temáticas de lanternas, com eventos de lanterna. Então, sim, Blumenau, ela está muito na vanguarda do que está acontecendo no mundo, e principalmente pelo tamanho que o Luminous Show terá aqui em Blumenau. Ele é um evento privado, como eu falei, ele acontece dentro do setor 1 do Parque Vila Germânica, e por ser um evento privado, obviamente, esse evento ele é cobrado à parte, mas está assim fantástico, vale a pena a família conhecer, porque é algo que não faz parte da nossa cultura. Então eu tenho certeza que todos ficarão encantados com essa entrega, com tudo que foi preparado. Só para ter uma ideia, Franciele, vieram da China 17 containers para que fosse montado esse espetáculo lá na Vila Germânica, no setor 1. E com um investimento de mais de $1.500.000. E repito, investimento 100% privado, sem nenhum centavo do setor público. Bom, e secretário, aproveitando, né, vai ter então ali o Luminous Shows, que faz parte também, querendo ou não, da programação de Natal, né? Toda essa parte do Natal, enfim, também vale destacar as oficinas e o mercado de Natal, né? Tem alguma novidade nesses espaços que vale a pena destacar? Nós teremos dentro do setor 2 as oficinas, o mercado Natal, a casa do Papai Noel, alguns brinquedos, né? Temos mais de 12 brinquedos de parque de diversões instalados, e também lá no setor 2 nós temos um musical de Natal esse ano, né? Que é a estreia do musical Tempo, né? Serão 3 apresentações que acontecem no dia 5, no dia 11 e no dia 14 de dezembro, sempre às 20 horas. No palco interno, que é o palco do setor 2. Nós temos 2 palcos, um palco no setor 2 e aquele palco tradicional, o palco externo, bem na entrada da Vila Germânica. E lembrando também, né, secretário, que toda a programação, tirando ali a parte do Luminous Shows, que é um evento privado, todo o restante é gratuito, né? Exatamente. Então, o acesso à Vila Germânica, a contemplação, ela é totalmente gratuita. Então, é um evento pensado muito na comunidade. Ele é um evento turístico, obviamente, mas ele também é pensado na comunidade. Sendo pensado na comunidade, essa entrega, essa gratuidade, ela faz parte do presente que a gente entrega também para a comunidade. E para a gente encerrar, secretário, onde que as pessoas podem conferir a programação de Natal completa e também até que dia as famílias podem aproveitar e contemplar toda essa decoração e toda a programação do Natal aqui em Blumenau? Toda a programação ela está à disposição dentro das nossas redes sociais, dentro da Natal em Blumenau, ou dentro do Parque Vila Germânica, também dentro das comunicações oficiais da prefeitura. Em qualquer lugar que você acessar, você vai encontrar informações sobre horários, sobre datas, as datas de desfile, as datas da apresentação do musical. Então tá tudo bem detalhadinho.
para que ninguém perca nada e possa aproveitar ao máximo tudo que o Natal em Blumenau está oferecendo de ontem, que foi dia 26, até o dia 11 de janeiro. Perfeito, então, secretário, muito obrigada pelas informações, um bom dia de trabalho para você. Obrigado, um bom dia, estou sempre à disposição. Nós conversamos com o secretário de Turismo e Lazer aqui de Blumenau, Ulisses Kreutzfeld. Blumenau abriu nesta quarta-feira oficialmente o Natal na cidade. A programação do Natal em Blumenau vai continuar todos os dias até o dia 11 de janeiro. A contemplação externa das decorações é diária, das 8 à meia-noite, enquanto o espetáculo de acendimento das luzes também vai ocorrer todos os dias, pontualmente às 7:30 da noite, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro. A programação completa do Natal de Blumenau está disponível no site da Prefeitura de Blumenau. 7:45, 7:45. E ainda falando sobre Natal, está confirmado, será no dia 13 de dezembro, às 7:30 da noite, no Castelinho da Havan, na rua 15 de novembro, a apresentação do espetáculo de Natal do Colégio Policial Militar de Blumenau, O Menino do Dedo Verde. O espetáculo, baseado na obra de Maurice Druon, é produzido e dirigido por Carla Simas. A produção, aliás, a promoção é do Rotary Club Hermann Blumenau, da Tachibra e também da Havan. O espetáculo foi apresentado no ano passado pela primeira vez e foi um grande sucesso. E a Black Friday, marcada para amanhã, sexta-feira, vai contar com reforço na orientação aos consumidores em Blumenau. O Procon Móvel estará instalado ao lado da escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, na rua 15 de novembro, para atender a comunidade ao longo do dia. O serviço vai funcionar das 9 da manhã às 6 horas da tarde, recebendo reclamações, orientando sobre direitos e também tirando dúvidas de quem pretende aproveitar as promoções. Neste período de grandes descontos, o Procon reforça que o consumidor deve pesquisar antes de comprar. Uma das principais recomendações é checar o histórico de preços para evitar a chamada maquiagem de desconto, uma prática em que lojas aumentam o valor original para depois aplicar uma falsa promoção. E Santa Catarina manteve ritmo forte de crescimento em 2025. De janeiro a setembro, a atividade econômica do estado avançou 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, quase o dobro da média nacional de 2,6%, segundo o Banco Central. Com isso, o estado dividiu a vice-liderança do país com Goiás, ficando atrás apenas do Pará. O desempenho reflete o aquecimento da economia e a baixa taxa de desemprego. A indústria cresceu 3,1%, impulsionada por produtos de metal, máquinas e equipamentos, alimentos e também minerais não metálicos. O comércio varejista subiu 5,9%, com destaque para artigos de uso pessoal e doméstico, supermercados, produtos farmacêuticos e também combustíveis. Já o setor de serviços também registrou alta expressiva, de 4,1% acima da média nacional, puxado por serviço às famílias, informação e comunicação, além de transportes e serviços profissionais. 7:48, 7:48. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Operação Carga Oca do GAECO expõe fraude com caminhões de macadame vazios na Prefeitura de Blumenau entre 2022 e 2024. Ex-prefeito Mário Hildebrand diz que denúncias que motivaram a operação já haviam sido levadas ao MP em 2024. E após deflagração, vereador de Blumenau quer CPI do macadame fantasma. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Governo federal prevê leilão de concessão da BR-470 para 2026. E tem mais um giro de notícias e também as principais informações do esporte. Temperatura agora em Blumenau é de 20 graus. 7:49. 7:49. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. As ofertas da Black November Jeep estão batendo na porta.
e é a da sua garagem. Aproveite para garantir seu Jeep Compass Sport 2026 de 171.490 por 148.990 reais. Mais supervalorização do seu usado e pronta entrega. Oferta assim só existe na Black November Jeep. Vá a uma concessionária e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Seu estilo diz muito sobre você. Na Packers Barbearia, a gente transforma visual e identidade. Dos cortes clássicos às tendências mais atuais, com tratamentos exclusivos e um ambiente pensado para você, de qualquer idade. Viva essa experiência. Estamos em 2 endereços. Na Rua Almirante Barroso, 1525, Rua Benjamin Constant, 2597, Anexo Cooper Vila Nova. Siga a gente no Instagram, @Packers Barbearia e agende seu horário. Packers Barbearia, seu melhor estilo começa aqui. Foi dada a largada para o maior evento esportivo já visto em Santa Catarina. JASC 2025 em Chapecó. A gigante que cresce dia após dia vai se tornar também a capital do esporte catarinense. O melhor de Santa Catarina está aqui. De 18 a 29 de novembro. JASC 2025 em Chapecó. Realização Governo de Santa Catarina e Prefeitura de Chapecó. Neste Natal tem carro novo para você no Norte Shopping. A cada R$300 em compras você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Norte Shopping. Compre e concorra. Atenção, Gaspar. O Refis 2025 já começou. Você garante 100% de desconto na multa e 90% de desconto nos juros para regularizar seus débitos com a prefeitura. E o melhor, tudo rápido, fácil e online. Acesse gaspar.sc.gov.br. Mas corra, o benefício vai só até 17 de dezembro. Refis 2025. Fique em dia e contribua com a cidade. Prefeitura de Gaspar. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 7h52, 7h52. E o governo federal prevê lançar em 2026 a concessão da BR-470, com edital em julho e também leilão em novembro. A rodovia integra um pacote de 515 quilômetros, que inclui também as BRs 153 e 282, com investimento estimado em 6,45 bilhões de reais e uma receita projetada em 30 bilhões ao longo de 30 anos. O projeto, elaborado pela Infra, prevê mais 50 quilômetros de duplicação, 122 quilômetros de faixas adicionais, marginais, 29 passarelas e também pontos de descanso. O governo destaca que o lote é o principal corredor logístico do Vale do Itajaí, conectando produção industrial e agropecuária aos portos de Itajaí e Navegantes e também fortalecendo a competitividade regional. E Santa Catarina manteve a menor taxa de desocupação do país, com apenas 2,3%, e segue líder nacional no índice de emprego. O estado também se destacou pela formalização. 88% dos trabalhadores do setor privado atuam com carteira assinada, reforçando um cenário de estabilidade também alta na ocupação no mercado de trabalho catarinense. A Carol Denardi vem trazendo a notícia pra gente. Santa Catarina mantém a liderança nacional com a menor taxa de desocupação e a menor informalidade do Brasil, segundo os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. No terceiro trimestre de 2025, o estado registrou 2,3% de desocupação, empatado com Mato Grosso e muito abaixo da média nacional, que ficou em 5,6%. São 107 mil pessoas sem trabalho no período. Em outros destaques da PNAD contínua, a informalidade também segue em baixa no estado, como detalha o superintendente estadual do IBGE em Santa Catarina,
Roberto Gomes. Santa Catarina, no último trimestre, tinha chegado na sua menor marca histórica, com 2,2% de desocupados no segundo trimestre. Portanto, embora tenha havido um crescimento de 0,1 ponto percentual, Santa Catarina permanece com o menor índice de desocupados em todas as unidades da federação. A informalidade, por sua vez, também permanece a menor do país. 24,9% dos trabalhadores de Santa Catarina são informais, bem abaixo da média nacional, que é de 37,8%. O nível de ocupação é outro indicador forte, 66%, o segundo maior do país. Além disso, Santa Catarina tem o maior percentual do Brasil no número de trabalhadores com carteira assinada. Finalmente, os trabalhadores com carteira assinada são 88% dos trabalhadores da iniciativa privada em Santa Catarina. É também o maior percentual dentre todas as unidades da federação, à frente do segundo colocado, que é o estado de São Paulo, e bem acima também da média nacional, que é de 74,4% dos trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. De acordo com o superintendente estadual do IBGE, vários fatores favorecem essas marcas em Santa Catarina. O estado tem uma indústria muito forte e é um setor bastante formalizado e intensivo em mão de obra. Em Santa Catarina, mais de 1 milhão de trabalhadores são trabalhadores da indústria. O comércio também é bastante forte, é o segundo setor com o maior número de trabalhadores, mais de 807 mil trabalhadores. Santa Catarina tem uma economia bastante distribuída no estado e bastante diversificada. Com resultados positivos em todos os principais indicadores do mercado de trabalho, o estado catarinense segue combinando alto nível de emprego, baixa informalidade e forte diversificação econômica. 7h56, 7h56, e vamos para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. E uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, TCE, apontou falhas graves no credenciamento e também na fiscalização do Detran de Santa Catarina. O relatório encontrou profissionais sem qualificação, registros vencidos ou até cancelados, incluindo um médico já falecido que ainda constava como apto. A falta de pessoal também compromete o controle. Apenas 3 servidores fiscalizam quase 17 mil credenciados. O TCE determinou que o Detran e o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, apresentem em 60 dias um plano para corrigir as irregularidades e reforçar a fiscalização. E pela primeira vez o aeroporto de Navegantes recebeu um cargueiro internacional, uma aeronave de 55 metros, que começou a operar nesta quarta-feira em uma rota semanal entre Miami e Santa Catarina, dedicada apenas à importação. O avião, com capacidade para transportar até 50 toneladas, é bem maior que os modelos que normalmente operam no terminal. A nova ligação deve reduzir custos e também tempo de logística para indústrias catarinenses, já que hoje mais de 80% das cargas importadas pelo estado chegam via aeroportos de São Paulo. Segundo a administração do aeroporto, a operação torna Navegantes um ponto estratégico, já que a maior parte das importações de Santa Catarina está em um raio de até 1h30 do terminal. 7h57, 7h57. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. Em jogo único da rodada, o Fortaleza venceu o Bragantino por 1-0 e ficou mais próximo de sair da zona de rebaixamento nessa reta final do Brasileirão. E hoje o Fluminense entra em campo contra o São Paulo, às 9h30 no Maracanã. E a menos de 7 meses para o início da Copa do Mundo de 2026, a FIFA anunciou nesta terça a divisão dos potes para a realização do sorteio da fase de grupos da competição. A seleção brasileira está no pote 1, com Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Os potes foram montados obedecendo a posição das seleções no ranking da FIFA. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece no dia 5 de dezembro. E a seleção brasileira segue invicta na Copa do Mundo Feminina de Futsal. O Brasil enfrentou a Itália na segunda rodada da competição e não deu chance para as adversárias, vencendo por 6-1. Com a vitória, o Brasil avançou para as quartas de final. A seleção fecha a fase inicial diante do Panamá neste sábado, às 8h30. 7h59, 7h59. E você ouviu no Jornal da Manhã desta quinta-feira.
Operação Carga Oca do GAECO expõe fraude com caminhões de macadame vazios na prefeitura de Blumenau entre 2022 e 2024. Ex-prefeito Mário Hildebrand diz que denúncias que motivaram a operação já haviam sido levadas ao MP em 2024. E após deflagração, o vereador de Blumenau quer CPI do macadame fantasma. Lula sanciona a lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Professor é indiciado por estupro em Gaspar e Pomerode e polícia descobre novos abusos. Governo federal prevê leilão de concessão da BR-470 para 2026. Blumenau dá início oficial ao Natal com programação especial e atrações em toda a cidade. Indaial abre inscrições para creche Filho do Trabalhador com atendimento em horário estendido. E Anvisa aprova registro de vacina 100% nacional contra a dengue. Também foi destaque no Jornal da Manhã de hoje. Alunos são detidos por pichar banheiro de escola em Gaspar. E classificados no concurso do Magistério de Santa Catarina poderão escolher vagas a partir de dezembro. Procon Móvel vai orientar consumidores durante a Black Friday no centro de Blumenau nesta sexta-feira. E você também ouviu, a atividade econômica em Santa Catarina avança quase 5% até setembro. Indústria, comércio e serviços puxam o crescimento. 8 horas, pontualmente 8 horas, e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7 FM. Uma ótima quinta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com o Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. 8 horas, 1 minuto. 8 e 1. Você ouviu na Jovem Pan Jornal